E como é que você viu aí o arcabouço, Pedro? Olha, Nassif, eu vi com alguma preocupação, tá? Enfim, eu acompanho os movimentos da equipe econômica, tenho amigos lá, eu sei que eles estão desempenhando o papel deles, mas eu aqui desempenho o meu também, né? Enfim, manter a minha coerência, as minhas críticas, eu não sou governo, eu não sei os cálculos políticos que estão ali por detrás, mas do ponto de vista econômico me parece bastante arriscado, porque a gente tem uma economia que desacelera. A própria projeção do governo, da Secretaria de Política Econômica, fala em 1,6% esse ano, 2,5% no ano que vem. A gente não chega a 3% de crescimento no governo Lula, segundo a projeção do próprio governo. A do mercado é pior. Então, a gente está falando de uma economia que precisa de estímulo. Claro. E a política fiscal é um baita instrumento para estimular a economia, sendo que a gente já tem um freio na economia, que é a política monetária, e que a gente não tem controle, e que é difícil combinar com eles. E eu acho que nem deve combinar, a gente tem que usar os outros instrumentos que a gente tem, a política fiscal é fundamental. Então, esse teto de 2,5%, ou seja, se tudo for mil maravilhas, a gente consegue gastar 2,5%. Me parece um teto baixo. Um teto baixo para as necessidades brasileiras. Só para dar um exemplo, Nassif, no governo Lula, 1 e 2, o gasto público cresceu em torno de 5,2%. A gente está falando do gasto real primário, 5,2% ao ano. Esse 5,2% significa mais aumento do salário mínimo, mais seguridade social, mais investimento público, mais saúde, mais educação. Foi o que permitiu o Lula entregar aquela sensação de bem-estar social que ele entregou ao final do mandato. A gente está falando de 2,5%. 2,5% é metade. Me parece pouco. Eu espero estar enganado, ou seja, que o crescimento econômico venha por outras fontes e que ele consiga... O Lula hoje diz que agora só pensa em investimento. Por onde que virá o investimento com todas essas amarras, Pedro? Pois é, o teto de gasto, esse novo teto, ele propõe para o investimento um piso. Então, o investimento tem lá 75 bilhões que vai ser reajustado anualmente, eu não posso cortar isso. Isso é bom porque no antigo teto o investimento era cortado, então ele se reduzia. Então, agora ele tem um piso. Mas a gente não precisa de um piso, não é só isso que a gente precisa de um aumento grande do investimento. Estamos falando de coisa de 1% do PIB, o investimento público podia ir para 3%, 4% do PIB. Para isso, a gente poderia antes planejar esse investimento em plano de infraestrutura e depois fazer o arcabouço fiscal onde ele caiba. Eu acho que essa seria a ordem mais correta, assim como pensar qual é o gasto com saúde, com educação, e depois ver a regra fiscal onde isso tudo cabe. A gente inverte no Brasil essas relações. Aliás, já há um tempo a gente tem invertido essa relação. E tem colocado tecnocraticamente um patamar onde tudo tem que caber. E a coisa do investimento é isso, tem esse piso, o excesso de superávit vira investimento no período seguinte, mas, ou seja, para expandir investimento, eu preciso antes fazer um grande superávit acima da banda que eles propõem. Claro. Então, o investimento público fica dependente de um arrojo fiscal anterior. Então, mas daí hoje, ontem, ou antes de ontem, o secretário do Tesouro disse que vai acatar uma sugestão do mercado de estabelecer um limite para o investimento, porque se tem superávit é porque a economia está aquecida. Se tiver mais investimento, aquece mais a economia. Ou seja, em momento de bonança, você não pode investir porque vai aquecer muito a economia. Me parece que há uma preocupação excessiva com a característica anticíclica ou procíclica, quando, na verdade, eu acho que a gente tem que entender qual é a composição do Estado que a gente quer, o que a gente quer oferecer para a sociedade e avaliar o contexto que a gente está, que desde 2015 para cá, o Estado brasileiro tem sido desmontado, principalmente depois de 2016, e que a gente precisa de uma grande recuperação. O teto, evidentemente que o teto que o Haddad propõe, e o arcabouço que ele propõe, não é o teto de gasto do Temer. O teto de gasto do Temer era um projeto de longo prazo, 10, 20 anos, para reduzir o tamanho do Estado na economia. Esse era o projeto. O que o Haddad está propondo é uma coisa mais de curto prazo, médio prazo, para entregar superávit fiscal, estabilização da dívida. Não é um projeto para reduzir o tamanho do Estado, também não garante a sua manutenção, isso é importante dizer,
porque o tamanho do Estado vai depender muito de um aumento da arrecadação. Então, me parece que o Ministério da Fazenda ele vai ficar pautado por uma agenda tributária para tentar aumentar a arrecadação, para conseguir aumentar o gasto e, assim, dar alguma condição dentro da máquina pública de expansão do gasto social. Quando, na verdade, aí eu acho que você concorda comigo, aliás, eu li o seu artigo, achei ótimo sobre esse tema, eu acho que é por aí. O que a gente tinha que ter, você usa o Biden, você tinha que ter um plano de investimento. O que a gente precisa? Crédito público, crédito privado, parcerias, investimento público, que tipo de financiamento? Uma vez tendo o plano traçado, aí você faz o teto, onde caibam todas essas coisas, né? Aí, nesse caso, me parece que a gente inverteu um pouco as relações. Então, eu fico com receio, Nassif, da gente não conseguir entregar crescimento e emprego e, ao final do período, a extrema-direita volte fortalecida. Me parece que aí deveria ser a prioridade, emprego e crescimento, e não resultado fiscal, estabilização da dívida. Agora, no começo do programa, eu apresentei o PowerPoint que eles fizeram lá, de 11 páginas, 12, que é um apanhado de coisas lá, tem 3 páginas que justificam. E eu estava conversando com o pessoal lá o Instituto Patterson pediu a versão em inglês para analisar, porque o presidente está montando aí novos princípios para a União Europeia. Não tinha. Eu não sei se foi a pressa por conta aí do Lula ter adiado a viagem para a China e tudo, mas é um ponto que você não sabe os valores, quanto que você vai ter de investimento, qual a sua projeção de PIB, é enrolado, né? Ali várias coisas ficaram no ar, de fato. Por um momento, a gente ficou na dúvida se a gente estava falando da variação da arrecadação ou da variação da taxa de arrecadação. Ou seja, o 70% é sobre o quê? Porque fazia uma diferença enorme. Eu estava fazendo cálculo com o outro. Aí depois eu vi pela fala do Haddad era uma coisa, pelo PowerPoint era um pouquinho diferente, mas depois eu fui tirando essas dúvidas. Na verdade, a gente vai saber, Nassif, os detalhes quando tiver o texto da lei, né? Então, deve sair essa semana, a gente vai ver o texto da lei e ver esses detalhes todos, né? É uma regra que vai ter que ter cláusula de escape, ou seja, se vier outra pandemia, né? Então tem que ter uma cláusula de escape que diz, olha, se o PIB crescer muito pouco, então aí você aumenta o gasto mesmo, aí não vale o teto, não vale coisa nenhuma. Agora, tem a calibragem dessa regra, o que isso pode ser feito diante disso, né? Me parece que quando o PIB cresce muito pouco, ou seja, a arrecadação não cresce muito, o 0,6 também é um problema, tá? Porque, aqui para quem está escutando, no fundo é o seguinte, a gente tem uma banda que o gasto primário vai crescer entre 0,6 e 2,5. O que vai definir se é 0,6 ou 2,5 é o crescimento da arrecadação. Se a arrecadação crescer 0, aí tem esse piso, essa trava no gasto, que é 0,6. Se a arrecadação crescer 10%, tem a outra trava, que é o teto, que aí cresce 2,5%. Então, vai ficar flutuando nessa banda. Agora, 2,5 me parece pouco, eu já fiz a comparação com o primeiro e o segundo Lula, podia falar do Dilma, o Dilma cresceu 3,5 em média por ano, é mais. E o piso me parece muito pouco. Então, se eu tenho uma economia desacelerando em recessão, 0,6 de crescimento de gasto público não acomoda pressões importantes, tá? E tem outro elemento, Nassif, que a gente criticava muito no teto do Temer, que é o chamado efeito achatamento. Define um teto, dentro desse teto tem um monte de coisa. Algumas coisas crescem a uma velocidade maior do que a outra. Tá? Então, a Seguridade Social cresce, porque as pessoas envelhecem, tem lá o INSS, etc. Saúde e educação agora vai voltar para a regra antiga, porque eu eliminei o teto de gasto, a emenda constitucional 95, e elimino o piso da saúde e educação do Temer, que é um piso que congelou o piso de saúde e educação. Agora a gente volta para a regra anterior, que define 15%, 18% da receita corrente líquida, para essas duas variáveis que são importantes. Ou seja, essas estão atreladas à receita, ou seja, 100% da variação da receita vai para a saúde e educação. Então, se a receita cresce 10, saúde e educação vai crescer 10, ótimo. Mas aí vai espremer o resto que está dentro do teto, entendeu? Porque o todo vai crescer 2,5.
Se saúde e educação cresce 10, então eu vou esmagar o que está no meio. E aí eu vou ter uma situação estranha, porque em meio a um crescimento forte da receita, eu vou ter que cortar gastos em outras áreas. Isso pode dar dificuldade de aumento para o servidor público, para o próprio salário mínimo que pesa na Seguridade Social, e isso é uma contradição que o teto traz, que pode dar problema para frente. Ele pode ser furado, assim como foi o teto do Temer. Pedro, a gente viu nesse período aí um esmagamento, aí, essa desconstrução do Estado, redução de verbas, educação, ciência, tecnologia, saúde. Já tem um cálculo de quanto que seria necessário para recompor um quadro pré-Bolsonaro, pré-Temer? Olha, Nassif, isso é importante, porque esse tipo de cálculo, ao meu ver, deveria embasar uma nova meta fiscal, um novo regime fiscal. E aí, dependendo da área, eu tenho terra arrasada. A área da saúde eu consegui manter mais ou menos, mas ainda assim, o pessoal da saúde pede um orçamento muito maior, e maior, inclusive, que o piso da receita anterior. A demanda é essa. A área de educação, de fato, teve um problema enorme no orçamento. Ciência e tecnologia, desastre total. O que aconteceu ano passado, no final do ano, foi que a PEC da transição deu um espaço orçamentário que permitiu recompor aqui e ali. Mas me parece que não é o suficiente. O funcionalismo público vai receber 9% de aumento, mas está há quanto tempo sem aumento? Um período enorme. Então, me parece que ali o que a gente deveria fazer é construir de baixo para cima. Essas áreas todas que você define como área social, ver a necessidade de cada uma e qual é o crescimento que o que a sociedade quer ou não quer financiar. Aí o regime fiscal vai ter que acomodar. Pedro, a gente viu no governo Lula, primeiro e segundo, com todos os avanços sociais que teve lá, uma subordinação a esse modelo da ultrafinanciarização, aí, metas inflacionárias. Você acha que vai se repetir isso novamente? Olha, o primeiro governo Lula, de fato, ele teve um início bastante conservador, uma taxa de juros lá de 25%. Mas, por outro lado, Nassif, funcionava ali alguns motores da economia que foram ali no subterrâneo botando a economia para andar, a despeito da valorização cambial, dos juros altos, a política fiscal que entregava superávit, mas também arrecadava muito. Então, ou seja, não tinha trava de gasto. A arrecadação crescia muito, o gasto crescia muito. Foi isso o governo Lula. Aliás, o governo Fernando Henrique também cresceu muito o gasto público. De um tempo para cá, Nassif, a gente inventou essa coisa da regra de gasto como imprescindível. Mas por que é imprescindível se no Fernando Henrique não tinha regra de gasto, no governo Lula não tinha regra de gasto, o Lula entregava superávit, entregou redução da dívida sem regra de gasto. Agora é imprescindível uma regra de gasto. Temos que ter uma regra de gasto. Eu acho isso um perigo, ou seja, nós estamos caindo, presos a um discurso que não nos cabe. A gente teria que inverter a ordem das coisas e discutir outras coisas. E o primeiro Lula deu uma sorte também, que o cenário externo começou a se mover, as políticas sociais começaram a dar resultado, a política de crédito começou a dar resultado e o mercado interno foi gerando um ciclo virtuoso. E aí é isso, a arrecadação crescia, o gasto público crescia, é importante dizer isso, o gasto público crescia 5% ao ano no governo Lula 1 e 2, em média. Tá? E isso permitiu avançar as políticas sociais, o aumento do salário mínimo de 70% nos governos do PT, só foi possível porque houve um aumento de gastos. Lembrando que salário mínimo impacta diretamente nas contas da Seguridade Social, do INSS e da assistência social, porque a gente está falando de aposentadoria, está falando de benefícios sociais. Então, para caber dentro do teto, eles não vão querer dar aumento de salário mínimo, porque aí não cabe no teto. Então é isso, a gente vai voltar àquele debate que o Paulo Guedes colocava o tempo todo, desindexar, desvincular, desobrigar, ou seja, para fazer funcionar essa regra, a gente tem que mexer ali no Estado para as coisas se encaixarem.